Verso 28, amados e amadas, eu estou muito feliz de estar aqui. Confesso que eu entrei, eu adorei, eu já me emocionei, eu já chorei, porque a gente começa a lembrar de muitas coisas. Se chorar, me perdoe. Mas o meu filho Josué, que hoje tem 4 anos, ele nasceu, nós estávamos aqui. Ele foi consagrado aqui. Como não lembrar? Nós chegamos aqui em setembro de 2018 e ficamos até setembro de 2019. Não saímos daqui por um acaso ou por uma decisão nossa. Deus nos chama e disse que nos levaria a outro lugar. E eu aprendi algo nessa caminhada, que não há nada melhor do que obedecer à voz de Deus. E por obediência nós saímos. Mas eu lembro bem quando nós íamos saindo e nos despedindo. Eu pedi uma confirmação de Deus. A minha filha Lara ficou triste, ela já tinha muitos amiguinhos aqui, amiguinhas. Mas eu disse: Senhor, se é Tu mesmo que está dando essa ordem, acalma o coração da minha filha. E quando nós saímos pela porta ali, pelo estacionamento, ela falou algo para mim, disse assim: Pai, é Deus que está nos levando, né? Eu disse: é, filha. Ela disse: tudo bem, pai, vamos. Você vai entender no decorrer da mensagem por que eu estou dizendo isso para você. Porque é importante uma família estar unida. Porque é importante uma família pagar o preço juntos. Estou olhando, recordando alguns rostos, mas estou vendo rostos novos aqui. Já se passaram 4 anos. Também não estou vendo alguns outros rostos que eu vi na época aqui. Olhei o Wellington aqui, nem sabia que era a Meireles. Fica tranquilo, não vou fazer nenhum comentário não. Quem sorriu é porque conhece, né, minha amada irmã? Mas Deus é bom. Olha como Deus é bom, gente. O Wellington está aqui. Eu, Wellington, se eu acreditava em milagre, agora é que eu acredito. Entendeu, né? O Wellington é um amigo de muito tempo. Ele sabe que eu estou brincando, eu tenho um carinho muito grande por ele. Pastor Adailton, muito obrigado mais uma vez por ceder essa oportunidade. Nosso querido bispo e nossa bispa, obrigado por lembrar de nós, pelo convite, pelo carinho, pelo amor. Quando eu cheguei aqui, algumas mulheres me intimaram a falar algo do podcast. Eu disse: joga fora isso aí, irmã, em nome de Jesus. Não sei nem se o povo ainda quer me ouvir depois de quinta-feira, meu irmão. Deixa isso pra lá. Albert quis criar um negócio na hora do podcast, né, Albert? Eu disse: não, Albert, deixa esse negócio para depois. Botou gasolina mesmo. Ele disse: eu vou tocar é fogo. Mas eu queria essa noite pensar com você um pouquinho a respeito do seguinte tema. Nós já falamos você já recitou o tema do mês aqui. Outra lembrança boa é que quando nós passamos aqui esse mês, nós tomamos de conta também na época. E eu me recordo do nosso amado apóstolo Jair Bruno, que já está na glória, para a honra e glória do Senhor, que estava naqueles 3 dias de conferência, fora os outros dias como psicólogos que estiveram aqui, homens e mulheres de Deus falando. Eu creio que não foi diferente esse mês. E eu quero pensar com você essa noite a respeito do seguinte tema: como glorificar a Deus através da minha família. Mas eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. E eu queria que você orasse agora. Mas eu queria te fazer uma pergunta também. Qual é a tua expectativa para essa noite, para você estar aqui? Qual foi a expectativa que você gerou antes de sair de casa? Ou você não gerou nenhuma expectativa?
Você já saiu de casa, já falou com Deus na saída, ou ficou esperando chegar aqui para poder ouvir Deus falar algo? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? O que tu tens pedido a Deus em relação à tua família nesse mês? O que tu já tens visto acontecer? Eu queria te dar alguns segundos para você e Deus conversar aí um pouquinho. Fale com Ele agora. Diga: Senhor, eu gerei algumas expectativas. Coloque elas diante de Deus. Eu quero te dar esse tempo. Nessa caminhada da nossa saída, eu percebi que Lucas casou, Paulo casou. Aleluia. Eu estou vendo alguns que ainda não sei se não entenderam, não estão ainda conseguindo orar. Eu quero te dar esse tempo. É tão importante para você falar a respeito da sua casa, da sua família com Deus. Se você não está do lado de alguém da sua casa, se junte aí, fique pertinho. Aleluia. Eu vou já orar, mas eu quero te dar esse tempo. Pai, eu engrandeço o Teu nome nessa noite. Sou grato a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, em nossas famílias. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, há famílias com expectativa aqui esta noite. Senhor, que essas expectativas sejam pautadas em Tua vontade. E que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como glorificar a Deus através da minha família? 1 Crônicas 16, 28 diz assim: Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Você está comigo essa noite? Antes de entrar precisamente na mensagem da noite, eu quero falar só um pouquinho a respeito desse texto. Esse texto é a ocasião em que Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém, da casa de Obed-Edom. Quantos lembram disso? Quantos leram sobre isso na Bíblia? O homem que cede a sua casa por um período de tempo, e a arca fica na casa dele, e a casa daquele homem nunca mais foi a mesma, depois que a arca esteve lá. E Davi, no coração dele, traz a arca para Jerusalém. E quando Davi traz, ele começa a cantar adoração e recitar louvores. E aqui está um salmo, ou melhor, em alguns salmos você vai encontrar esse texto, como o 96, o 105. E Davi está feliz, mas Davi não está feliz só porque ele trouxe um simbolismo que andava com o povo, que era a Arca da Aliança, e que ele teve que deixar na casa de Obed-Edom por um período de tempo. A alegria de Davi não é só porque a Arca da Aliança agora está em Jerusalém, está na casa dela, no lugar onde deveria estar e nunca deveria ter saído. Mas sabe qual era a alegria de Davi? É porque a Arca da Aliança simbolizava algo tremendo para o povo de Israel. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Davi estava feliz porque a presença de Deus estava na casa dele. Davi estava feliz porque a presença agora está aonde nunca deveria ter deixado de sair, que era a casa. Quantos temos a presença de Deus em nossa casa, em nossa família, dentro do nosso lar? Pode faltar tudo, amados irmãos, mas nunca deixe faltar a presença. Nunca deixe a presença, porque ela é o que nos conduz, ela é o que é o nosso guia. Ela é que nos dá consolo no momento das aflições. Em 4 anos, eu perco 3 pessoas da família, um e um pouquinho a cada ano. Em 2019, meu irmão, em 2021, um cunhado, e agora, menos de 2 meses, uma irmã. Mas sabe o que é lindo? É que no dia do velório da minha irmã, ela era uma irmã de criação também, foi criada desde pequena comigo, mas a gente tinha amor como irmão de sangue. Ela tinha feito uma campanha com a minha mãe, que se encerrava dia 31 de março, no dia que ela faleceu no hospital. Qual era a campanha? Que os filhos delas voltassem para Deus.
a campanha dela com a minha mãe. Naquele dia, no velório dela à noite, me pediram para falar algo, e eu confesso para vocês que é o momento mais difícil para mim, é velório. Me convide para qualquer coisa ou velório, dê para outro pastor. Não gosto não vou mentir. E eu recusei. Mas o pastor da minha irmã disse assim no final: pastorzão, faz ao menos uma oração. E eu fui orar. E quando eu estava orando aqui, agradecendo a Deus pelos 58 anos que Deus tinha deixado ela conosco, eu sou abraçado por alguém, em choro, dizendo: tio, eu quero voltar para Jesus. Como continuar orando? Eu abracei meu sobrinho ali, chorando juntos. E naquele dia ele retornou para a presença de Deus. Não há nada melhor do que a presença em nossa casa. Quantos têm a presença em casa aqui? Aleluia. E você vai entender essa noite por que isso. E Davi está dizendo: olha, dá glória, dá honra, dá força a Ele. Tudo que você tem é por causa dEle. Tudo que você é para Ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E pensar nessa noite, eu quero falar 3 coisas para você somente, para que você possa, através da sua família, glorificar a Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você, para que sua família possa glorificar a Deus, é que a primeira coisa que nós precisamos fazer é sermos obedientes a Ele. Uma das formas de glorificarmos a Deus através da nossa família é pela obediência. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Quer glorificar a Deus através da tua família? Então, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabe o que é engraçado? Nós dissemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus. Mas a palavra cristão, na tradução dela, quer dizer pequenos cristos. E se nós somos pequenos cristos, nós somos seguidores dele. E se somos seguidores, nós somos imitadores. E se nós somos imitadores, nós devemos fazer aquilo que ele nos manda fazer. E para fazermos o que ele nos manda fazer, nós precisamos obedecer. É a coisa mais difícil. A dificuldade dos últimos tempos da família cristã, meu amado bispo, é simplesmente viver a palavra. Essa é a maior dificuldade que os lares têm encontrado, é vivenciar a palavra. Porque o inimigo de nossas almas, ele tem roubado a palavra de muitos. Como, pastor? Ele tem enchido as casas de ativismo. As pessoas estão preocupadas em uma boa faculdade, elas estão preocupadas em uma boa casa, em arrumar a casa, em cuidar dos filhos, em ter. Não tem nada errado nisso. Mas o que tem sido prioridade dentro da tua casa? A presença ou as coisas? E se nós não abrirmos a nossa mente e começarmos a pensar no que Deus nos ensinou, nós começamos a entrar pelo viés e começamos a esquecer que a palavra é o nosso norte. E que nós precisamos obedecer essa palavra. E que através dela, a presença está em nossa casa. Porque todo aquele que obedece, ele entende que o Senhor é o centro da casa dele, é o centro da família, e que sem Deus ele não consegue nada. Como é bom vivenciar e entrar em uma casa. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você entra, você sente que tem paz naquela casa, porque a presença está. Eu falei para vocês que na hora da adoração
Eu chorava, mas não era só por lembrar também. Sabe por que eu chorava? Porque a presença estava no meio da congregação. Deus estava presente, está presente. Não tem como não se emocionar diante da presença dEle, de não adorá-lo. Então uma família que quer viver e que quer vencer os desafios desses tempos, ela precisa obedecer essa palavra. Deus lá no Éden criou o homem e a mulher, e Ele nos deu alguns papéis, e nós precisamos viver esses papéis, como maridos, como esposas e como filhos. E eu queria que você fosse para o capítulo do lado, o capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 22. E eu queria falar um pouquinho desses papéis, só para você entender como é importante nós exercitarmos isso dentro da nossa casa, para que a nossa casa possa glorificar a Deus. A partir do verso Efésios 5, desculpe, irmãos, 5, a partir do verso 22, falei 6, né, perdão. Ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vamos parar bem aqui por enquanto. No meio desse turbilhão de informações que nós temos na atualidade, e que as famílias precisam absorver, precisam ter informações. Eu gosto muito de informação, mas a gente precisa ter cuidado com muitas coisas que nós ouvimos. E hoje, na atualidade, a palavra submissão tem sido deturpada. Ela tem sido colocada como se fosse escravidão dentro dos lares, como que a mulher é uma escrava. Não é não. E se você, mulher, acha que essa palavra traz um peso para a tua casa, eu vou te mostrar essa noite como ela traz um bônus para a tua casa, como ela traz algo que talvez você nunca imaginou na tua vida, e que ela faz toda a diferença dentro do teu lar. Aleluia! Toda a diferença. A mulher submissa, segundo a palavra, a mulher que entende a missão, que ela está junto com o marido. E eu sempre gosto de exemplificar, eu acho que eu falei no podcast isso, que Deus não tirou a mulher de cima da cabeça de Adão para que ela não estivesse superior a ele, nem debaixo dos pés para que ele pisasse, mas foi do lado, da costela, para que eles andassem juntos. É para andar juntos. É uma matemática, só Deus mesmo. Pega dois e faz um. Já viu isso aí? Pega duas pessoas e faz uma só carne. Deus está dizendo agora, ó, vocês vão andar juntos, em acordo. Agora vocês vão conversar, vocês vão orar, vocês vão se entender. Coisa difícil, Paulo. Seja bem-vindo ao casamento. Lucas, seja bem-vindo. Mas você vai aprender hoje que nós é que dificultamos. Mas se nós vivenciarmos isso aqui, você vai ver como é maravilhoso. A mulher submissa, quando ela entende o processo da submissão, de estar junto com o marido na missão. Eu não tenho como falar de outra, eu só posso falar da minha, né, bispo? Eu sou grato pela mulher que Deus me deu. E sabe, era a oração da minha mãe desde o ventre. Parece loucura, Paulo. Minha mãe orava desde o ventre já, pela minha esposa. Sabe por que eu sou grato? Porque eu nunca ouvi em momento nenhum de adversidade ela dizer não vai dar certo. Ela sempre disse, já deu certo. E todas as vezes que Deus dizia assim para mim, olha, chegou o tempo, vai em algum lugar, eu ia a ela, ela disse, Deus falou, vamos obedecer. Seja feita a vontade dEle. Amor, esse momento está assim, mas Deus é conosco. Está entendendo o papel? É aquela mulher que fortalece. Eu passei 7 anos nessa estrada do Maranhão, viajando. Alguns conhecem um pouco da história. Eu tinha construtora, eu tinha postos de gasolina.
E eu viajava, passava a semana fora de casa. Mas sabe qual era a minha maior vontade? Era voltar para casa. Porque eu sabia que eu tinha um aconchego. Eu sabia que eu estava sendo esperado. Eu sabia que tinha amor em casa. E a mulher submissa, ela traz algumas coisas para dentro do lar dela. E a primeira coisa que ela traz é proteção. De quem? Do esposo. Aquele esposo quer fazer tudo. Ele quer proteger aquela mulher amada. Ele guarda aquela mulher. Eu me lembro de uma ocasião quando nós estudávamos na faculdade. Primeiro dia de aula, irmão Murilo. Um assalto. E eu vi o cidadão vindo na direção e eu vi a arma, irmão, brilhava, olha. Minha esposa estava aqui, só eu tinha visto. Eu peguei ela, virei e disse, corre. E dei as costas e fiquei na direção dela. Vou mentir não, que arrepiou dos pés à cabeça. Vou esperar só a bala. E mandei ela correr. E eu fiquei. O cara passou do meu lado. Oh, quando ele passou, as pernas não davam mais nem para correr. Mas a primeira coisa que eu pensei foi em proteger a minha esposa. Está bem ela aqui para te falar se eu fiz isso ou não fiz. Sabe? Segunda coisa que a mulher submissa traz para a casa dela: realização. As atitudes dela faz com que aquele homem ele lute cada vez mais. Os filhos olham para ela e ela é exemplo. Os filhos querem ser igual a ela. Os filhos querem realizar fatos porque vem na vida dela essa realização. A mulher submissa traz segurança para a casa dela. Você está gravando aí, mulher? Para você. Por que eu não estou ouvindo amém? Difícil, né? Quarta coisa que ela traz: harmonia no lar. Quer ver uma coisa? Pastor, prepara depois 2 pessoas lá atrás para mim, tá bom? Por favor. O homem pode acordar de mau humor. Pode acordar virado no giraia. Mas ele não desarruma a casa. Os filhos podem estar do jeito que for. Não desarruma a casa. Mas se a mulher acordar virada no giraia, a paz da casa vai embora. Porque ela traz harmonia para casa. A mulher sábia, vou falar de novo. A mulher sábia, porém a tola, com o que ela destrói? Então, quando pensar em virar o giraia, pensa, vai embora a harmonia da casa. É com as próprias mãos, a Bíblia sabe o que fala. Eva pegou a maçã com o quê? Ela pega a maçã com as mãos. Você está entendendo o que a submissão faz através da tua vida? Uma coisa, ela traz exemplos para os filhos. Eu quero ser igual a mamãe. Eu olhava minha mãe orar às 5:30 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. Eu dizia que mamãe estava pirando na maionese. Hoje eu estou nesses horários em oração. Eu comecei a lembrar, entender por que ela fazia aquilo. Por que ela orava pelas nossas vidas. Por que ela nos abençoava. E eu faço isso hoje com os meus filhos. E sabe o que é o principal que essa sabedoria da mulher faz? Não difama a palavra de Deus. É, pastor, é. Quando você não é submissa, você está difamando o que a palavra diz.
Mas quando você é submissa, você é obediente, você está honrando a palavra. Pastor Adaildo, eu estou com medo do rosto de uma mulher para mim. Estou ferrado na minha saída. Estou brincando. Mas eu quero continuar o texto. A partir do verso 26 de Efésios 5. Diz assim, agora é para nós. Efésios 5. A partir do 25. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vou repetir aqui. Escutei de um homem, eu pensei que eu ia escutar das mulheres isso. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. A mulher, dentro da família, para glorificar a Deus, ele dá o papel da submissão. Mas para o homem ele diz outra coisa, que ele não fala para a mulher. Ele diz, marido, agora tu tem que amar. Na TPM tem que amar, viu, Paulo? Quando acordar de manhã, daquele jeito que tu já sabe, tem que amar. Porque ele diz que assim como Cristo amou a igreja, o que Cristo fez pela igreja? Deu a vida. Entende por que eu fiquei na linha de frente? Cristo amou a ponto de pagar o preço. E aí tem homem que se veste de uma capa. Isso é papel da mulher, biblicamente não, é teu papel. Tu precisa amar a tua esposa. Aquele carinho do namoro, do noivado. Às vezes os muros só faltavam cair. Aí agora depois que casa, não diz um eu te amo, não pega mais na mão, não anda mais junto. Só para os homens. Se você se ferir, dói? Dói, Wellington? Dói, né? Se não tiver cuidado, não cuidar, pode dar até uma febre aí, infeccionar, né? Dói. A palavra está dizendo, você vai amar como a você mesmo. Porque você não vai se machucar. Mas tem maridos que comumente, eu passei por um caso, eu falei no podcast, em que eu chego e o marido está chamando a esposa de burra. Ô irmão, ele mexeu comigo na hora. Às vezes eu quero ficar calado, pastor Marcelo. Digo, Senhor, controla, me controla. Eu não tenho muito a ver com isso, mas às vezes não dá. E ele chamou ela de burra na minha frente. Quando ele terminou de chamar a mulher de burra, eu olhei na cara dele e disse assim, seja bem-vindo ao clube dos burros. Ó, o cara botou cada peteca de olho em cima de mim. Eu disse, fica tranquilo, eu vou te explicar. A Bíblia diz que você deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa. E agora vocês são uma só carne. Vocês são um só. Quando você lança palavras sobre a sua esposa, você está lançando sobre você mesmo. Quando você diz que a sua esposa não vai chegar, que ela não vale nada, que ela não presta, você está dizendo que você é assim. E você está trazendo consequências severas sobre a sua casa. Já ouviu falar da lei da semeadura, maridos? Quantos aqui? Só os maridos. Gálatas 6:7. De Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você está plantando sementes dentro da sua casa. Quando você não honra a sua esposa, você está plantando sementes de desonra. Quando você não está andando com a sua esposa, não há ajuda. Eu pensei que a mulherada ia dar um brado quando eu dissesse isso.
quando você não ajuda a sua esposa. Você está lançando sementes sobre a sua casa. Sabe o que é interessante da lei da semeadura? É que se você planta, eu gosto de usar a manga como exemplo. Você come a manga, tem um caroço, você planta um caroço. Vai levar um tempo, vai crescer a árvore, vai brotar, vai dar frutos. Só que você não vai colher uma manga só. No reino espiritual, a lei da semeadura é assim. Você planta uma, você vai colher vários. Tanto para honra como para desonra. E às vezes nós não entendemos por que as coisas estão travadas em minha casa. Por que não está dando certo algumas casas? Porque o marido está trazendo desonra para dentro de casa. E às vezes a gente acha que a desonra é só numa questão da traição. Não. As nossas palavras, o nosso sacerdócio. Você tem exercitado o seu sacerdócio dentro de casa? Ou você tem deixado o sacerdócio para sua esposa? Ela que precisa orar? Não, é você. Quem entra em oração em casa, lá em casa sou eu, irmão. Eu oro com a família, vai todo mundo deitar, e eu vou para o meu quarto de guerra, e vou orar pela minha casa, pela minha família, pela igreja, pelas ovelhas. Eu vou entrar em oração. Você foi instituído cabeça. O texto diz que assim como Cristo é o amor de Cristo era incondicional, ao ponto dele servir todo o tempo. Cristo na caminhada dele servia, vinham as pessoas doentes, ele curava, ele estava servindo. Chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos, para que eles entendessem o que era servir. Nós estamos sendo comparados como maridos a esse amor de Cristo. Nós precisamos servir. Precisamos aprender a servir. A sociedade tem deturpado o que a Bíblia tem falado. Uma vez ministrando estudo para casais, um dos maridos foi num curso de gastronomia, uma palestra. E lá na palestra foi falado algo para ele. Eu não quero criar polêmica, nada disso, mas a gente tem que falar as verdades bíblicas. E quem pegou a palavra lá, falava mal da igreja de Cristo, de nós. E dizia que nós temos pregado algo errado, porque a mulher não tem que ser submissa, não. E assim muitos casamentos têm sido destruídos, porque mulheres não têm exercitado o seu papel, e homens não têm exercitado o seu papel. E fica cada um no seu quartinho, no seu quadrado, Paulo, achando que está cheio da razão. E você cantou um cântico hoje interessante, né? Quando o que, Lucas? Quando a mágoa, aí o que acontece? Prevalece o perdão, o amor. Se desprenda de você mesmo, do seu ego, do seu próprio ser em prol da sua casa. Eu não estou perdendo, nem minha esposa está perdendo, mas a nossa casa está ganhando. Nós não estamos travando uma guerra, nós estamos unidos, andando em uma caminhada em prol da nossa família. É isso que precisa ser entendido como igreja de Deus. Você não está guerreando contra o seu cônjuge, vocês estão juntos em uma caminhada para Canaã celestial. Entende por que amar a esposa? Isso não vai diminuir você, não vai tirar sua masculinidade, jamais. Pelo contrário, vai trazer honra para a tua casa. Faz quanto tempo que você não diz eu te amo para tua esposa? Faz quanto tempo que você não dá um presente para ela? Faz quanto tempo que vocês não saem juntos? Isso tudo é benefício para a tua casa. Os nossos filhos dizem eu te amo fácil. E a gente não saiu ensinando para eles não. Filha tem que dizer, filho tem que... Não. Eles olharam dentro de casa.
Eles viram dentro de casa os pais falar. Eu tenho defeitos assim como você tem. Eu não sou perfeito. Mas eu quero dizer algo para você. Experimenta seguir esses princípios, para você ver o que Deus fará dentro da tua casa. De que forma extraordinária e especial Deus cuidará da tua casa. Aleluia. A segunda coisa, eu já até comecei a falar, que nós glorificamos a Deus através da nossa família e através da honra. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Sabe, o Senhor chega para os filhos e diz assim: honra teu pai e tua mãe, e os teus dias de vida serão prolongados. É um mandamento com promessa. Você tem uma promessa. Eu olho para minha avó hoje de 96 anos, disse, meu Deus, minha avó honrou muito. E eu sei que honrou, porque eu conhecia como ela cuidava da mãe dela. Eu ainda peguei a minha bisavó há um tempo, e eu via o cuidado dela. E às vezes os filhos não querem mais honrar os pais, e depois que eles crescem, e os pais ficam idosos, pior fica. Já viu aquele filho que chega, que velho chato, que velha chata? Meu irmão, me deixa indignado. Eu não vou mentir, eu não gosto de ouvir. Entendeu por que eu peço para Deus controlar me controlar às vezes? Porque eu vejo a desonra para com aqueles que passaram noites acordados com aqueles filhos. Nosso filho essa semana, a nossa filha adoeceu, por isso que eles não estão aqui. Algumas noites acordado com o menorzinho, e o cuidado. E aí cresce, depois olha para o pai e começa a desonrar, joga o pai em qualquer lugar. Ei, Gálatas 6:7 para ti. Hoje tu é filho, hoje tu é filha, amanhã tu é pai e mãe. Tu acha que vai ser a colheita? Cuidado, cuidado. E sabe como é que os pais são honrados? Quando os filhos são filhos que entendem esse princípio. Eles são honrados quando os filhos procuram conselhos deles. Os filhos sentam para falar com ele. Eu fico tão feliz quando a minha filha de 10 anos chega e diz: pai, me ajuda nisso aqui, me explica o que é isso, fala para mim disso aqui, me fala um pouquinho aqui de determinado assunto na Bíblia. Pai, o que é isso? Eu ouvi isso aqui na salinha. Pai, olha as minhas notas. Nós somos honrados, a gente fica, olha, poxa, nós somos honrados. Eu estou falando para filhos agora, e todos nós somos filhos. Quando os filhos nos ajudam, traz honra. Quando os filhos procuram se deleitar na busca da palavra, na adoração, traz honra. Quando eu olho a minha filha adorando, eu olho o meu filho também adorando a Deus de 4 aninhos, eu me sinto honrado dentro de casa. Quando eu olhava eles bem pequenininhos, já levantando a mão, eu tenho fotos lá em casa, da minha filha com 2 aninhos. Eu estava viajando na época, a minha esposa tirou a foto e me mandou: olha o que está acontecendo aqui em casa, no terraço de casa. Ela ajoelhada, com 2 anos de idade, com a cara no chão, falando com Deus. Eu já sou chorão, imagina como é que eu fiquei lá na hora que ela mandou a foto. Ela disse: amor, olha o que está acontecendo aqui em casa, ninguém falou nada, olha como é que ela está. Traz honra. Nós somos honrados quando o filho chega, nos dá um abraço, nos beijam, é honra. Quando pedem ajuda, é honra. A sua casa está crescendo, a honra está chegando. Deixa eu falar algo para você, eu não fui criado com meu pai.
Não fui. Meu pai nos deixou bem pequenos. Eu aproximadamente 4 anos de idade, minha irmã nascida. A diferença minha e dela de sangue, meu irmão de sangue, é 4 anos. Mas eu nunca vi a minha mãe dizer para eu ser contra meu pai. Impressionante, meu pai não era presente. Mas sabe o que ela dizia para mim todas as vezes? Honre, ele é seu pai. Honre, ele é seu pai. E eu na adolescência eu ficava revoltado. Que pai é esse? Isso não é pai. Hoje eu entendo por que ela falava isso. E eu guardei meu pai por muito tempo. E um dia quando eu era líder de juventude, eu ia para a cidade de Ribamar, levando a juventude. Quando eu fiz o retorno da forquilha, naquela época ainda tinha aquele retorno lá, hoje é diferente lá. No meio do caminho, o Espírito Santo diz assim: pare o carro, tome a bênção e perdoe. Meu irmão, eu fui do retorno da forquilha até o Maiobão, Deus falando isso comigo. Não teve jeito, eu tive que parar o carro. E eu fui até lá. E eu entendi, a partir daquele momento, o porquê disso. Porque a honra traria a honra à minha casa. O filho que honra os pais, ele leva a honra para a família dele. Quando você está honrando seus pais, você está semeando honra na sua geração. Você está dizendo: a minha geração vai me honrar, e os meus netos vão honrar os meus filhos que me honraram, e os meus bisnetos honrarão os meus netos, que honraram os meus filhos e que me honraram. Honre os seus pais, independente do que venha acontecer. Eu honrei, eu fui semeando. Eu cheguei aos 35 anos de idade. O meu pai se aproximou. E começamos a viajar juntos. Andar juntos. E eu comecei a ouvir do meu pai, ele dizia assim: filho, eu gosto de conversar contigo. Como a tua mãe sobre ensinar vocês. Ouvi do homem que não estava conosco. Não te preocupa com o que a sociedade ou outras pessoas vão falar. Siga a palavra, porque ela é viva e sempre será. Terceira coisa que nós podemos glorificar a Deus através da nossa família é pela comunhão. Abra 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. A igreja está comigo? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Meu Deus, uma família que tem comunhão, que anda em unidade, ela consegue entender os projetos de Deus para a casa dela. Ela consegue entender o propósito de Deus. Eu vi uma encenação que eu achei interessante. Na encenação, Deus estava falando com algumas pessoas. E chegou um médico, e ele se apresentou a Deus e disse: Senhor, eu cuidei de tantas pessoas, eu ajudei a curar muita gente, eu dediquei noites e noites. Aí o Senhor virou para aquele médico e disse assim: mas eu não te chamei para ser médico, eu te chamei para ser missionário. Tu não entendeu o meu propósito. Aí chegou o missionário, falou, melhor, um pastor,
Senhor, eu fui pastor, a minha igreja teve mais de 2.000 pessoas, salvei muitas vidas. E o cara disse um monte de coisa. Aí o Senhor virou para ele e disse assim: eu não te chamei para ser pastor, eu tinha te chamado para ser empresário, porque através da tua vida, tu ia abençoar tantas igrejas, tantos missionários. Foi para isso que eu te chamei. O projeto era maior do que o que tu pensou. E assim foi passando alguns. E aí chegou a mãe, dona de casa, e ela já chegou triste diante do Senhor, e disse: Senhor, me perdoa, eu não soube o que tu querias de mim, eu só cuidei dos meus filhos, eu só cuidei, eu ia para a igreja, eu orava, eu te adorava, mas eu nunca soube o que realmente tu querias de mim. Aí lá na peça Deus virou para ela: não, de todos que passaram, você foi a única que entendeu o meu propósito. Eu te chamei para ser mãe. Enquanto ele dizia, passavam os tapes, mostrando ela, orando com as crianças, indo para a igreja, ensinando, falando de Deus, ajudando no dever, cuidando da casa. Ele disse: eu te chamei, porque enquanto tu cuidava dos teus filhos, tu estava cuidando daqueles que eu ia usar para nações. Tu estava cuidando daqueles que iam alcançar milhares de pessoas. Então tu foi a única que entendeu o meu propósito. A família que é unida, a família que tem comunhão na oração, no partir do pão, na caminhada, ela tem a presença dentro do lar. Ela tem um amparo de Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus, ela consegue entender o que Deus quer para o esposo, quer para a esposa e quer para os filhos. Famílias, se está faltando a comunhão, traz ela, traz. Tem muitas coisas que se perderam, e a cada geração tem perdido. Fica só para vocês mesmos aí. Quantos ainda sentam à mesa juntos para almoçar, ou tomar um café, ou jantar? Quantos têm ainda, quem tem filho pequeno, leva os filhos para a escola? Sabe, o nosso cuidado de pai e mãe, ele traz honra para a nossa casa também. Os nossos filhos veem, meu pai e minha mãe andam comigo, eles estão do meu lado. Outro dia eu ouvi de uma sobrinha, eu nunca pensei que ela observava isso. Ela viu alguém comentar algo que eu sempre falo, e ela me mandou o vídeo e disse: tio, lembrei do Senhor. Aí quando eu ouvi, a pessoa estava dizendo assim: eu largo tudo por conta da minha família. Ela disse: tio, lembrei do Senhor. O Senhor fala muito isso, o Senhor não cansa de dizer isso. Sabe por quê? Porque a minha família, ela é prioridade. Teu primeiro ministério é a tua casa. O teu primeiro chamado é a tua família. Famílias estruturadas, igreja estruturada. Famílias desestruturadas, igreja desestruturada. Por isso que eu amo igrejas que trabalham com famílias, porque ela entende isso. No podcast eu lembrei da salinha do domingo pela manhã dos casais. Quem naquele ano participava comigo daquela sala? 2019. Lembrei quando eu entrei na sala. E eu fiquei lembrando as nossas conversas. Quantas vezes colocávamos as nossas dificuldades, juntos orávamos à luz da palavra. Quantas vezes você tem sentado com seu esposo ou com sua esposa e tem conversado a respeito da tua casa, da tua família, dos teus filhos? Sabe, queridos, nessa caminhada de alguns anos, nós ouvimos muitos filhos reclamando às vezes dos pais, e muitos pais reclamando dos filhos. Mas sabe,
que é o interessante, que eu sempre falo, eu digo sempre que ainda tem tempo para mudar. Porque Deus pode todas as coisas e Ele pode fazer tudo. Se você não era boca profética na sua casa, começa a ser. Começa a dizer: ah, pastor, você não sabe o trabalho que eu tenho tido com meu filho. Começa a dizer: meu filho é bênção. Você não está vendo, mas você está crendo. E fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu creio que as coisas irão mudar dentro da minha casa. Todas as noites eu abençoo os meus filhos. Todas as noites. Até isso se perdeu. Como é que é? A benção, pai. Nem completa, é a benção. A benção, mãe. Não se vê mais isso. Eu tenho 47 anos. Aonde eu entrar, tiver um tio, minha mãe, meu pai, minha avó, eu tomo a bênção na entrada e na saída. Por quê, pastor? Porque olha a resposta: Deus te abençoe. Você tem ensinado seus filhos isso? E que você tem dispensado bênção sobre as vidas deles? Dispense bênção sobre a vida dos teus filhos. Filhos, dispense bênção sobre a vida dos seus pais. A família que obedece essa palavra, a família que honra essa palavra, e a família que tem comunhão baseada nessa palavra, ela é uma família vitoriosa. Você crê nisso? Fique sobre seus pés. Salmos, eu estou encerrando. 133:1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O desejo de Deus para nossa casa é que a unidade esteja dentro dela. A partir de hoje, mulheres, exerçam o seu papel dentro de casa. Você vai estar trazendo honra para sua casa. Você está trazendo benefícios para sua casa. Maridos, façam o seu papel de marido. Você vai estar trazendo honra para sua casa. Filhos, façam o seu papel de filhos. Você traz benefícios para sua casa. Aleluia. Eu quero adorar com você mais um cântico. E enquanto eu estiver adorando esse cântico, eu não sei quantos aqui